Vamos ao caso Flor de Lis, que trata do assassinato do pastor Anderson do Carmo, cuja mandante é a deputada federal e pastora Flor de Lis dos Santos Souza, segundo o Ministério Público e a Polícia Civil. Plus da madrugada. Não ia sair novo capítulo deste imbróglio amanhã? Sim, mas como somos adeptos da surpresa, assim como esta história que é cheia de personagens, dinâmicas, envolve família, religião, rituais, políticas e reviravoltas semanais, nossa equipe tem se dedicado a este caso, documentando passo a passo para a produção posterior de um documentário exclusivo sobre o caso Flor de Lis. Temos uma playlist dedicada ao caso, onde é possível acompanhar o passo a passo de todo este enredo. E sugerimos, pois ele é realmente complexo, e percebemos alguns comentários opinativos que carecem de embasamento real sobre os fatos. Os comentários, alguns deles, ficam na superfície e não dispomos de tempo, infelizmente, de explicar o caso desta magnitude em um único comentário. Portanto, sugerimos a playlist documental Caso Flor de Lis. Vamos lá ao terceiro dia das audiências de acusação do processo que julga o assassinato do pastor Anderson do Carmo, que ocorreu no dia 16 de junho de 2019, na garagem de sua casa em Pendotiba, Niterói. Indo às audiências, nossas câmeras gravam o exato momento em que Simone, filha biológica de Flor de Lis, e Rayane, filha adotiva de Simone, neta de Flor de Lis, conversam com alguém presente no auditório, que provavelmente seria de confiança delas. Rayane manda mensagens a Felipe, seu esposo, e pede para que ele mande dinheiro a ela. Simone, sua filha, também se comunica, mas não foi possível entender o que diz, devido à movimentação de pessoas. Simone, desde o início das audiências, não apresenta sinal algum de preocupação, tristeza, nada. Pelo contrário, está sempre alegre, sorridente, ao nosso ver, em determinados momentos com expressões meio debochadas e com um descaso a tudo que vem sendo apresentado ali. Só um instantinho, por favor, eu vou pedir para levar os réus lá para dentro, porque eu já avisei 300 vezes aqui que os réus estão proibidos de se comunicar. Então, todos se comunicando aqui na minha presença, né? Então, eu vou pedir que retire todo mundo daqui, por favor, leve lá para dentro para evitar esse tipo de problema. Assina lá embaixo na parceiragem, assina depois. Simone, segundo as investigações e testemunhas, foi quem alimentou em sua mãe o desejo de eliminar de vez por todas Anderson do Carmo de suas vidas. Constam nos autos e nos depoimentos que desde que Flor de Lis se elegeu deputada federal, a moça já dizia à sua mãe: "Você é a deputada, a pastora, a famosa, você não precisa mais dele." E que também se revoltaria quanto ao limite financeiro imposto pela vítima, que, segundo ela, como consta nas investigações, eram de sua mãe, e, portanto, não era justo que Anderson se apropriasse conforme lhe conviesse das finanças da família. Após o testemunho de Regiane, no segundo dia da audiência, o caso pode sofrer uma reviravolta na qual Simone pode ser promovida de comparsa do crime a executora em primeiro grau dos disparos que ceifaram a vida de Anderson do Carmo. Existem insinuações da parte da advogada de Simone de que Anderson possa ter abusado dela, mas nenhuma testemunha até o momento relatou ter visto, ouvido falar ou percebido nada relacionado a isso. Luan, filho de criação de Flor de Lis, relatou que Simone dizia que Anderson a observava quando ela ia dormir e que ela disse que chamava Júlia, uma das irmãs da casa, para dormir em seu quarto, para que Anderson não tentasse incomodá-la.
Mas o próprio Luan também relatou nunca ter presenciado tal fato, apesar de que ele não vivia com a família há 12 anos. Sobre Simone, até o momento, vem sendo relatado um perfil parecido com aquele que vem sendo visto através de depoimentos sobre sua mãe, Flor de Lis. Uma vida de controvérsias e ambiguidades. Simone, segundo testemunhas, teve muitos amantes, mesmo quando casada com André, pai de seus filhos, com membros da igreja e com seu próprio padrasto, quando ele não era ainda seu padrasto, na adolescência no Jacarezinho, onde toda a história de Flor de Lis começou. Simone parece ser a filha mais próxima de Flor de Lis, e seus filhos, os netos Flor de Lis, teria mais afeição. O quarto testemunho do dia, após o de Ivelise de Oliveira, foi de Rogério dos Santos Silva, um homem que foi amante de Simone, pouco antes da morte de Anderson do Carmo. Rogério pediu para que os réus fossem retirados do tribunal. O homem disse que era membro assíduo há anos do Ministério Flor de Lis com sua família e que seu filho namorava Rafaela, filha de Simone e André, e que um dia Simone teria ligado a ele para agradecer por terem levado sua filha, Rafaela, em um passeio e que desde então começaram a se comunicar quase que diariamente ao telefone. Ao que se percebe, o homem parece ter ficado imediatamente atraído por Simone e criou em sua própria cabeça uma crise em seu casamento de 20 anos. E então saiu de casa e começou a se relacionar com Simone e se encontravam sempre em um motel, como relatou no tribunal. Vamos à narrativa. Quando o promotor Carlos começa as indagações. O senhor já recebeu alguma ameaça dos réus? Não recebi. O senhor era membro da igreja de Flor de Lis, chegou lá em 2010, certo? Pode descrever as dinâmicas na casa? Sim, de 2010 a 2017. Minha relação com eles era com a igreja somente. A minha amizade era ministerial. E como eram no ministério, pastor, pastora? Bom, para mim eram referência de família perfeita e intimidade com Deus. O senhor já teve um relacionamento com Simone? Sim. No carnaval de 2018, eu saí com um amigo e levei Ramon e Rafaela, que era namorada do meu filho, filhos de Simone. E ela me mandou uma mensagem agradecendo. Não tinha contato com eles e rolou algo diferente entre nós e passei o carnaval todo falando com ela. Então eu tive uma briga com a minha esposa e saí de casa e falei com ela. E percebi que eu poderia ter uma relação com Simone. Saí de casa, não sei o que me deu, uma briga em um relacionamento de 20 anos. Meu relacionamento com Simone durou uns meses, de março a junho, e foi escondido, até haver um vazamento de uma foto. Um dia na minha empresa, numa vidraçaria, eu saí e deixei meu celular aberto para o meu filho imprimir uma foto para mim. E minha nora pediu meu computador emprestado e ela viu fotos minhas com Simone e mandaram para pessoas da igreja. Eles expuseram o nosso caso e isso viralizou entre os fiéis. Houve também um áudio entre mim e Simone. Então, eu tive uma briga com a minha ex-esposa na vidraçaria e depois recebi uma ligação dizendo: estou sabendo que tem umas imagens vazando e se continuarem você irá sofrer consequências. Acidentes acontecem de repente com seus filhos. Aí eu perguntei quem era e a pessoa disse: sou pior do que polícia e milícia. Doutor, eu me arrependi desta atitude destruidora. Perdi minha família de 20 anos. Uns meses depois, após o vídeo, Simone me ligou, muito nervosa, dizendo: eu vou matar esse desgraçado, porque o pastor ia bater em um dos filhos dela e ela se jogou na frente e levou um soco na cara. E disse que ninguém mais aguentava ele, nem minha mãe, disse ela. Então eu lhe disse: não faça isso, deixa que eu faço. Ele bateu em você, eu resolvo isso. Eu era o homem dela, doutor. Você teria coragem? Ela me perguntou. E me disse então que iria conseguir uma arma para mim. Você vai fazer mesmo? Ela disse. Eu disse sim. Então pronto, é só você ver como vai fazer. Então, em uma conversa telefônica, eu ouvi Flor de Lis dizer: ele tem coragem mesmo? E Simone respondeu: mãe, ele disse que sim.
Aí ela se abriu para mim e disse: olha, eu estou tentando matar ele, mas esse desgraçado não morre. Este foi mais uma testemunha que Simone havia dito a mesma frase. Luan foi outro deles. Aí, doutor, eu comecei a pensar, entrei em depressão e meu filho não falava mais comigo. Meus filhos faziam parte do grupo de louvor. Ela chegou a falar de dinheiro, insatisfação com ele? Sim, que ele era um ditador. Então a juíza passa a palavra aos advogados e Anderson Hollenberg, o advogado de Flor de Lis, interpela a testemunha. O senhor conviveu 3 meses com a Simone, correto? Neste tempo, o senhor foi convidado a ceifar a vida do pastor, certo? O senhor chegou a denunciar isso na DH? Não. Alguém te pediu para fazer isso? Não. E por qual razão o senhor só fez isso após a morte da vítima? O senhor ficou preocupado de te envolverem nisso? Não. Foi mesmo por uma questão de justiça. O senhor sabia que ela teve câncer e que ele custeava o tratamento? Perguntou a advogada de Simone e Rayane. Isso foi antes. Acho que ela fazia sim. Não me lembro. Fazia. Sim, ela fazia e disse que ele custeava as passagens. Então outro advogado passou a palavra. Qual igreja o senhor frequentava? Frequentava a sede. E quem gerenciava? Quem era o tesoureiro? Misael. Mas, na verdade, quem coordenava mesmo era o pastor Anderson. O Misael mais fazia pastas, arquivos, acho que estas coisas. E quem era o pastor de Piratininga? Era o pastor Carlos Ubiraci. Então, o assistente de acusação, Ângelo Máximo, passa a palavra. Seu Rogério, quando o senhor se relacionou com ela, com Simone, ela ainda estaria doente? Não sei, mas ela não passava mais mal. Se ela estava, o tratamento dela estaria fazendo um efeito, possivelmente estaria fazendo um efeito positivo. Este foi um depoimento que não tem muito vínculo com os 2 anteriores, que se referiram a 20 anos sobre rituais e sexo, e tampouco com o testemunho que virá amanhã, que mostra uma nova história se iniciando em meio a esta já complexa saga. O depoimento de Rogério apenas corroborou com a prerrogativa pela qual Simone é ré e não necessariamente com a autoria dos disparos. Amanhã voltaremos com a parte do depoimento deste mesmo dia que pode mudar a cena do crime e trazer novos protagonistas não só para a cena, como já relatamos aqui, Ramon, Lohane, Gerson, Buba, Neia, como um novo conflito familiar paralelo que já estaria dando muita dor de cabeça à deputada Flor de Lis.